Isaías, capítulo de número 40. Glória a Deus. Pois nós vamos falar a respeito de um tema que é muito importante para os dias de hoje, né? Hoje nós vamos falar a respeito deste tema. Vale a pena esperar o tempo de Deus. Amém. E aí eu vou te falar o porquê disso. Amém? Glória a Deus. Isaías capítulo de número 40, versículo 31. Glória a Deus. Aleluia. Os que acharam diz amém? Amém. O texto diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Amém. Podem sentar, glorificando a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer nos fortalecer através da sua palavra. E por intermédio dessa mensagem, melhor dizendo, eu tenho uma plena certeza que nós vamos sair daqui com o nosso coração mais tranquilos. Nada de ansiedade, nada de pavor. Eu creio que Deus tenha a falar conosco aqui essa noite. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, a Ti nós apresentamos o coração da Tua igreja. Eu consagro a Ti, Senhor, também o meu coração. Estou aqui para receber a Tua boa palavra. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra, ela tem o poder transformador. O Senhor nos proporcionou esta noite para nos trazer um consolo. E eu acredito muito, Senhor, que o Senhor conhece os nossos corações. E foi por isso que o Senhor colocou no meu coração essa mensagem para esta noite. Portanto, ó Deus, eu te peço, venha nos ensinar, Senhor, a esperar o Teu tempo chegar na nossa vida. Porque eu aprendi que tudo no tempo de Deus se faz perfeito. Portanto, Senhor, renova as forças do Teu povo. Fala com cada um de nós por intermédio da Tua inerrante palavra. Sei que a Tua palavra tem um poder transformador e sei que ela é hábita para decidir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Querido Deus, nos cobre agora com o Teu manto de proteção, Senhor, e prepara o nosso coração para receber a boa semente que é a Tua palavra. Cura através da Tua palavra. Liberta, Senhor, através da Tua palavra. Transforma vidas através da Tua palavra. Que possamos sair daqui, Senhor, completamente transformados pelo poder da revelação da Tua palavra. A Ti eu oro, agradecido por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Quantos podem glorificar o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito desse tema de suma importância, que é o tema: vale a pena esperar o tempo de Deus. Nos dias que nós temos vivido, a gente realmente observa que a mensagem de hoje ela é atual para os dias que nós estamos enfrentando. Essa mensagem de hoje ela é uma mensagem para os nossos dias. Nós estamos no texto sagrado do livro do profeta Isaías, o capítulo de número 40. E para vocês entenderem melhor
o porquê dessa consolação de Deus para com o povo de Israel, a gente precisa voltar um pouco lá atrás, né? A gente precisa analisar um pouco a história para que a gente venha compreender texto e contexto. O livro de Isaías, o capítulo de número 40, é continuidade do livro de Isaías, capítulo de número 39. Aqui no texto de Isaías, o capítulo de número 39 e até mesmo o capítulo de número 40, o texto escrito por Isaías fala a respeito dos filhos de Israel quando estava ali exilado em Babilônia, vivendo em seu cativeiro. Os filhos de Israel, por causa da desobediência à palavra de Deus, eles acabaram sendo entregues nas mãos do Império de Babilônia, para então ficar ali durante um período de 70 anos. Esse tempo seria o tempo suficiente para Deus tentar curar a chaga maligna que estava sobre os filhos de Israel, que era o pecado de idolatria. Deus, irmãos, Ele jamais quer ver o seu povo sofrendo. Deus jamais quer ver os seus filhos sendo entregues nas mãos dos seus inimigos para ser escravos nas mãos deles. Então assim, Deus ele tem um zelo muito especial com o seu povo. A gente sabe que não é a vontade de Deus de ver o povo dele sofrendo aqui na terra. Na verdade, Deus não quer ver ninguém sofrer. O prazer de Deus é que todo mundo viva bem. O prazer de Deus é que todo mundo viva em paz. O prazer de Deus é que todos venham ter paz em seus caminhos, ter paz no deitar, no levantar, enfim. Mas a gente sabe, irmãos, que cada um de nós, como seres humanos, a gente tem aquilo que muitos gostam de ouvir, que é o livre-arbítrio, que é o poder de escolha, o poder de decisão. Os calvinistas, eles não acreditam nessa ideia do livre-arbítrio. Eles acreditam muito na doutrina deles, e eles creem que Deus ele não criou ninguém com livre-arbítrio. Mas quando a gente volta no início da história do povo de Deus, quando a gente vai para a primeira criação de Deus, Deus ele cria o homem chamado Adão, conforme Gênesis capítulo 2, e o versículo de número 7, lá está escrito que Deus ele fez um vapor sair debaixo da terra, regando toda a terra, e do pó dessa terra Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E Deus então pega um homem chamado Adão e coloca ele dentro do paraíso. E aí Deus ele vai ensinar a Adão que nem tudo que está dentro do paraíso ele deveria comer. Isso significa que existe o livre-arbítrio, porque Deus ele ensina o Adão que de todas as frutas que estavam nas árvores em volta do paraíso ele poderia comer, mas menos a fruta da árvore que estava no meio do paraíso.
Então isso significa que Deus ele criou o homem com o poder de escolha. O Adão ele tinha o poder de escolher. Como assim ele escolheu? O Adão ele poderia comer ou não comer da fruta, mas o Adão decidiu fazer o quê? Comer. E aí, pela primeira vez entra no mundo o pecado da desobediência. E por causa do pecado de um só homem, conforme Paulo escreve, conforme o pecado de um só homem, entrou no mundo a dor, o sofrimento e a morte. Então assim, por causa do pecado de um só homem, podemos dizer também por causa do pecado de uma só mulher, entrou no mundo, então, o pecado da desobediência. Então, queridos, a gente precisa entender que Deus é bom, e em todo tempo Deus é bom. E Deus ele não muda a sua personagem de Deus, a sua identidade de Deus, ele não muda. Deus continua sendo Deus, mas Deus ele ensina aos seres humanos o que eles devem fazer e o que eles não devem fazer. E aí a Bíblia nos faz uma pergunta dizendo: de que se queixa? De que se queixa o homem ou a alma vivente? Não é o castigo do seu próprio pecado? Então assim, todos nós enfrentamos problemas na vida hoje. É claro que a gente precisa pontuar que nem todo sofrimento é consequência de pecado. Tem sofrimento que Deus também permite, não para ver ninguém sofrer, mas sim para tornar aquela pessoa melhor, porque Deus trabalha com propósito. Se Deus fere, ele tem propósito. Se Deus cura, ele tem propósito. Daí então você vai encontrar em Jó capítulo 5, versículo 8, Jó dizendo: ele fere e ele com a sua mão, com as suas mãos aliga, ou seja, ele cuida. Ele fere e ele com as suas mãos ele mesmo cura. Então há casos e casos, mas a gente sabe muito bem que por causa do pecado de um só homem entrou na terra o quê? A dor, o sofrimento e a morte. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o Senhor. Então como é que eu sei que o salário do pecado é a morte? Essa morte, irmão, se refere em uma condenação eterna, em uma morte eterna. Então a gente percebe também nessa fala que o livre-arbítrio está sempre presente, mas o salário do pecado é a morte. Mas depois Jesus oferece a vida, dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor. Então isso significa que a gente pode trocar o pecado pela vida eterna. E a melhor escolha que nós fazemos é o quê? É trocar o pecado pela vida eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor. Queridos, eu quero deixar bem claro para esta igreja que ninguém vai conseguir mudar a minha concepção enquanto aquilo que eu conheço à luz das Escrituras. E aqui nós nunca vai deixar de pregar contra o pecado. Duas coisas nós vamos continuar pregando aqui. Não há ninguém que vai nos impedir de fazer isso. Não há nada que vai nos impedir de fazer isso. Aqui nós vamos sempre pregar contra o pecado, e aqui nós vamos ensinar a igreja a viver em uma vida de santificação. Glória a Deus, Deus é bom. Porque são duas coisas que nós não vemos mais pregando nos dias de hoje, em muitos lugares por aí, que é contra o pecado e sobre a santificação. Esse tipo de pregação está uma escassez. E aí eu sou bem sincero a falar para vocês
que diante das Escrituras a minha consciência não pesa. Amém. Desde quando eu estou andando pelo caminho certo. Glória a Deus. Se eu estou ensinando a igreja a andar pelo caminho certo, o que segundos e terceiros pensar a respeito da minha pessoa não importa. Então assim, eu prefiro levar um grupo de pessoas comigo para o céu, Ô, glória. de que pastorear uma igreja doente espiritualmente. Então assim, a gente vê que Deus ele não conta com quem é frouxo. Deus ele conta com quem é corajoso. Ô, glória a Deus, aleluia. E a gente precisa continuar pregando contra o pecado. E a gente precisa continuar ensinando a igreja a viver uma vida de santificação. Ser santo é ser separado. Aleluia. É viver uma vida separada do pecado para Deus. E ninguém vai conseguir, irmãos, nos tirar desse alinhamento. Em nome de Jesus. Ninguém vai conseguir nos tirar desse alinhamento. É o que eu prego sempre, né? Nós podemos perder com o povo, mas o que eu mais quero é ganhar com Deus. Isso é que importa. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Vamos voltar aqui o nosso entendimento para esse tema de suma importância, porque afinal de contas o tema hoje fala sobre esperar em Deus, sobre esperar no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Para quem chegou agora, nós estamos no livro de Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 31. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui atrás. Vamos lá. Os filhos de Israel estavam lá em Babilônia. Para você que não sabe, o livro do profeta Isaías, ele foi escrito, irmãos, em várias ocasiões, em várias décadas. Isso significa que o livro de Isaías ele se divide em várias partes, né? O livro de Isaías, ou seja, o profeta Isaías, ele é conhecido como o profeta maior. Por que Isaías ele é conhecido como o profeta maior? Porque o livro de Isaías carrega 66 capítulos. Quantos capítulos? 66, que é o número total de livros da Bíblia. A Bíblia contém 66 livros. Quantos livros? 66 livros. Só o livro de Isaías contém 66 capítulos. 66 capítulos. E uma boa parte do livro de Isaías foi escrito quando o povo de Israel estava em cativeiro ali em Babilônia. Inclusive nós estamos em um texto que é continuidade de um outro texto que registra isso. Os filhos de Israel estavam em Babilônia e ali eles estavam se sentindo solitários. Os filhos de Israel estavam em Babilônia e eles sentiam ali a ausência da presença de Deus. Queridos, uma pequena ressalva eu quero fazer aqui neste momento, enquanto esta minha fala. Os filhos de Israel estavam ali solitários, sentindo a ausência da presença de Deus. Com esta fala eu quero te dizer o seguinte: você pode perder tudo que você não quer perder nessa vida. A única coisa que nós não podemos perder é a presença do Espírito. Glória a Deus. Porque se perder a presença do Espírito de Deus, acabou o homem, acabou a mulher. Porque sem Deus nós estamos perdidos. Sem Deus não tem salvação. Sem Deus não tem conselhos bons. Sem Deus não tem como a gente viver uma vida de paz em um mundo de tribulação como este. A gente enfrenta, irmãos, muitos problemas na vida. O crente, ou seja, o cristão, ele enfrenta muitos problemas, como também os ímpios enfrentam. Mas há uma diferença do sofrimento dos ímpios para com o sofrimento dos justos. E qual é a diferença, pastor? Eu digo nessa concepção. A diferença é que os ímpios,
enfrenta os seus problemas sozinhos e nós enfrentamos os nossos problemas com eles. Essa é a diferença. Glória a Deus, Deus é bom. Se você for para Salmos de número 19, perdão, Salmo de número 34, versículo 19, nós vamos encontrar ali o salmista dizendo assim: olha, muitas são as aflições do justo. Ele está dizendo que não é pouco, é muita. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. E é isso que nos alegra. Os ímpios não podem falar a mesma coisa. Aqueles que não têm uma aliança com Cristo não podem pensar da mesma forma. Essa palavra ela é atribuída ao justo, aos salvos. O salmista está deixando bem claro que muitas são as aflições daqueles que praticam a justiça, porque justo aqui é aqueles que praticam a justiça, é aqueles que praticam a palavra de Deus, é aqueles que têm uma aliança com Cristo. Se tiver alguém aqui no nosso meio que ainda não fez uma aliança com Jesus, eu afirmo a vocês que vocês estão perdendo. Vocês estão perdendo tempo sem Ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o melhor de Deus não vai vir. O melhor de Deus já veio. Glória a Deus, aleluia. Tira essas falácias da sua cabeça que o melhor de Deus está por vir, que o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. Glória a Deus, aleluia. O melhor de Deus se chama Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. O melhor de Deus é Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar. Ele é o melhor de Deus. E eu continuo dizendo que quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada. Então, irmãos, como é prazeroso para aqueles que têm Jesus como seu único Senhor e como seu único suficiente Salvador. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso único suficiente Salvador da nossa vida, isso significa que para nós Jesus é o suficiente. Amém, Jesus, glória a Deus. Isso significa que quem tem Jesus tem tudo o que precisa. Se está passando por tribulações ou por aflições, Jesus está ali para nos livrar de todas elas. Glória a Deus. Inclusive, se você for olhar Salmos de número 34, o versículo de número 17, o rei Davi vai dizer assim: olha, o justo clama e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E ele vai dizer assim: perto está o Senhor daqueles que têm um coração aquebrantado. Glória a Deus. O Senhor está sempre perto do cristão que tem um coração aquebrantado. Amém. Um coração sensível para receber a sua palavra. Glória a Deus. Perto está o Senhor, irmãos. Perto está o Senhor. E graças a Deus que o Senhor está perto de nós. Amém. Porque se não é o Senhor Jesus, nenhum de nós estaria vivos. Verdade. Levanta a tua mão e dê para Ele o brado de glória como a Deus. Pode adorar, porque a glória é do Senhor. O texto de Isaías capítulo 40, ele se inicia dessa forma. Veja o que está escrito: consolem. Isso aqui é Deus falando. Deus repete duas vezes a palavra consolem aqui no texto. O povo de Israel estava ali precisando de consolo. Perderam a presença de Deus por causa da desobediência. Mas mesmo assim Deus é tão bom, é tão misericordioso, que Deus ainda se interessava por aquele povo. Deus, em sua bondade, irmãos, em sua misericórdia, Ele é tão bom que Ele ainda se interessa por cada um de nós. Glória a Deus. Mesmo nós não merecendo, Deus ainda
ainda se interessa por nós. Glória a Deus. Deus ainda é generoso para conosco. Aleluia. E o povo estava lá, preso dentro de Babilônia, sendo escravo nas mãos de Nabucodonosor. Os filhos de Israel, que antes eram festivos, os filhos de Israel que antes fazia festa para Deus no deserto, o povo que celebrava suas festas nas tendas dos tabernáculos, o povo que vivia dentro da sua cultura judaica, os filhos de Israel, antes de ser entregue nas mãos de Nabucodonosor para ser escravo em Babilônia, esse povo antes tinha a presença de Deus. Esse povo antes era um povo alegre, era um povo feliz, era um povo que celebrava festa para Deus, seja a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, a festa da colheita, enfim. Este povo, quando eles tinham a presença de Deus com eles eram felizes, eles eram alegres. A autoestima desse povo era lá em cima. Mas depois que esse povo, por causa da sua desobediência, perdeu a presença de Deus, esse povo entrou em um estado de depressão. A autoestima desse povo foi para baixo. A tristeza tomava conta do coração deles. Eles estavam se sentindo angustiados, porque esses são sintomas de uma pessoa depressiva. A depressão, ela age de várias maneiras na vida de uma pessoa. Então assim, os filhos de Israel estavam vivendo em uma opressão dentro de Babilônia. Esse povo estava depressivo. Esse povo já não sorria mais. Esse povo já não cantava mais como antes cantava. E agora, os babilônicos, sabendo que esse povo era um povo festeiro, no bom sentido, entenda essa minha fala de uma forma espiritual. Não é que esse povo vivia na carnalidade, nas festas mundanas, não. Esse povo era um povo separado por Deus. Os filhos de Israel eram conhecidos como a menina dos olhos de Deus, como o mel que joga de uma rocha. Deus tinha prazer neste povo, enquanto este povo andava na obediência da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Mas este povo deixou de andar pelos caminhos do Senhor para andar pelos seus próprios caminhos. Esse povo deixou de viver no centro da vontade de Deus para viver no centro da vontade deles. Esse povo deixaram o que é precioso, o que é eterno, por aquilo que era temporal, por aquilo que era passageiro. O que este mundo te oferece é temporal, mas o que Deus nos oferece é eterno. Glória a Deus. O que este mundo nos oferece é um passatempo, é coisa momentânea. E eu aprendi que o vazio de uma pessoa é do tamanho de Deus. O vazio de um ser humano, eu aprendi que é do tamanho de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é o único que pode preencher um vazio desse. Nada desse mundo pode preencher o vazio de uma alma. Eu aprendi que o vazio de uma alma é do tamanho de Deus. Por quê? Porque esse vazio é um tipo de vazio que só Deus pode preenchê-lo. Glória a Deus. Aleluia. Então se percebe, irmãos, a seriedade que é perder a presença de Deus. Deus não queria viver distante do seu povo, mas o seu povo escolheu viver distante de Deus.
Deus queria andar de mãos dadas com o seu povo. Aleluia. Mas o seu povo decidiu não andar de mãos dadas com Deus. E Deus respeita as decisões que nós tomamos. Como assim Deus respeitou as decisões que este povo aqui tomou? Inclusive, teve um profeta que sofreu muito nas mãos desse povo. Por quê? Porque esse profeta não estava profetizando o que o povo queria. Esse profeta estava profetizando o que Deus estava mandando. Olha aí. Aí quando a gente profetiza o que o povo gosta, o povo nos abraça, o povo nos ama, Olha aí. o povo nos quer bem. Mas quando nós profetizamos o que o povo não quer ouvir, infelizmente o povo passa a nos odiar. Como assim odiar o profeta Jeremias? O profeta Jeremias sofreu nas mãos dos filhos de Israel. Deus livrou o profeta Jeremias para livrar este povo da condenação do império de Babilônia. Deus enviou o seu profeta para pedir a este povo para que eles abrissem mão das suas idolatrias e voltassem os seus corações para Deus. Jeremias clamou nos ouvidos deste povo. Jeremias mostrou para este povo o que Deus queria com eles. O profeta Jeremias foi taxado de falso profeta. O profeta Jeremias foi taxado de blasfemador, de mentiroso. Porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração onde uma boa parte dela está procurando mestres para ouvir o que eles querem ouvir. Querendo ou não, nós estamos vivendo a realidade, irmãos. Eu falo porque a gente enfrenta isso. Hoje nós estamos vivendo a realidade da carta de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 3. Paulo escreve dizendo assim: olha, e chegarão tempos, e chegarão tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, procurarão mestres segundo as suas concupiscências. E hoje é desse jeito. Deus está querendo mostrar para o povo o caminho da salvação, e o povo está procurando o caminho da facilidade para eles viverem do jeito que eles querem viver. Deus está confrontando a igreja para que a igreja venha se alinhar com Ele, mas o povo não está entendendo. O povo não está compreendendo. Queridos, Deus nos ama com um amor incondicional. Glória a Deus, aleluia. E Deus não quer ver nenhum de nós sofrendo. Eu volto a repetir isso. Eu disse e vou tornar a dizer: tem sofrimentos que Deus permite, porque Deus quer nos tornar pessoas melhores. Mas tem sofrimento que as pessoas enfrentam por causa das suas tomadas de decisões erradas, por causa das suas tomadas de decisões precipitadas. A Bíblia está aqui. A Bíblia, ela continua sendo a palavra de Deus. A Bíblia continua sendo imutável, porque ela não muda. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela continua sendo infalível, porque ela não fale. A Bíblia continua sendo a nossa regra de fé e a nossa regra de prática. Amém, Jesus, aleluia, glória a Deus. Quer tomar as decisões certas na hora certa? Examine a sua vida, examine as Escrituras e procura saber se a decisão que você vai tomar está de acordo com a vontade de Deus.
irmãos, que Deus não tem culpa das coisas erradas ou das decisões erradas que as pessoas tomam. A gente não pode culpar Deus disso ou daquilo. É por isso que nós estamos hoje diante de um tema: vale a pena esperar o tempo de Deus. Porque não é no seu tempo que tudo se faz perfeito. É no tempo de Deus que tudo se faz perfeito. E hoje Deus está nos ensinando a andar com os pés no chão. Não adianta a gente querer viver uma vida que não é a nossa realidade. A gente tem que ser contente com aquilo que Deus tem nos dado. E temos que dar graças a Deus por tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18. O apóstolo Paulo escreve dizendo: em tudo dai graças. Aleluia, glória a Deus. É literalmente tudo. Em tudo, no plural, dai graças. Amém. Porque esta é a vontade de Deus para com todos nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Tentou fazer alguma coisa do seu jeito e não deu certo, dá graças a Deus. Se Deus não respondeu a sua oração conforme você pediu, aprenda também a dar graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque imagina se Deus fosse fazer tudo o que a gente pede. Imagina se Deus fosse dar para nós tudo o que nós pedimos a Ele. Deus, ele ia ouvir tanta reclamação, tanta murmuração. Deus não vai te dar tudo que você pede, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus vai te dar aquilo que você precisa. Quantos estão entendendo? Levanta a mão e dê para Ele um brado de glória a Deus. Abre a boca, se é para Ele. Glorifique a soberania de Deus, Ele está aqui. É a basura, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é. Busque pela direção de Deus antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, para que depois você não venha se lamentar pela decisão tomada. Vou ressaltar de novo: busque pela direção de Deus antes de vocês tomarem algumas decisões na vida de vocês, para que depois vocês não venham se lamentar pelas decisões tomadas. Amém. Quer tomar a decisão certa? Busque uma direção de Deus antes de você tomar a decisão que você quer tomar. Amém. Nós não podemos de maneira nenhuma viver ansioso por coisa alguma. Amém. Nós estamos vivendo hoje no meio de uma geração de cristãos. Não vou dizer nem um ímpio, estou falando da igreja. A igreja dos nossos dias tem sido uma igreja muito ansiosa, muita desinquieta. O nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, Ele nos proíbe de viver preocupado com o dia da manhã, ou com isso, ou com aquilo. Glória a Deus. Basta cada dia o nosso próprio mal. A gente precisa lutar contra a nossa incredulidade. Ou nós confiamos no Senhor, ou então nós não confiamos. Até quando vamos viver vindo aos cultos e nada de mudança na nossa vida? Até quando nós vamos participar de cultos e ouvir mensagens e mais mensagens de Deus e ver a nossa vida continuar do mesmo jeito? Tem que ter mudança, irmãos. E essa mudança não depende de Deus, depende de nós. Aleluia, glória a Deus. Porque o papel de Deus é colocar as palavras dele nos nossos ouvidos e no nosso coração. E o nosso papel de igreja é obedecer às direções que vêm de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão entendendo?
Isaías capítulo 40, parte A. Olha aí. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Olha o versículo 2. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou. Olha aí. Olha que notícia maravilhosa que Deus está trazendo para este povo. Então se percebe que o povo aqui estava vivendo na fase final do seu cativeiro. O povo estava vivendo na fase final da sua escravidão. E agora Deus, através do ministério do profeta Isaías, está trazendo uma palavra de consolação para este povo. Amém. E Deus agora está dizendo para eles no versículo 2: fale ao coração de Jerusalém, alava-se-me, Glória a Deus, e aleluia. anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, Glória. que a sua iniquidade está perdoada. Meu Deus. Cadê a glória dessa igreja? Não, se é para Jesus, abre a boca, até para ele um brado de glória com aleluia. Essa notícia é boa. Deus está dizendo que a escravidão da nossa vida já acabou e que o nosso pecado já foi perdoado. A vassoura me calabandará cega. Aleluia. Agora pense comigo. Quando essa mensagem chegou até eles, dentro de Babilônia, eu imagino que esse povo agora receberam um grande motivo para se alegrar. Amém. Imagina aí, esse povo estava todos os dias se sentindo culpado. O sentimento de culpa acompanhava eles de dia e de noite. Mas agora Deus está dizendo assim para eles: fale ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, Deus está dizendo: já basta o sofrimento que vocês enfrentaram. Meu Deus. Qual o mistério de Deus? Deus está dizendo: vocês já receberam em dobro como recompensa do pecado de vocês, o sofrimento que vocês estão enfrentando. Glória. É isso que Deus está falando aqui com eles no texto. Glória a Deus. E agora Deus decide: não basta no sofrimento deste povo. Cadê o glória a Deus dessa igreja? Glória a Deus. E agora Deus decide levantar o autoestima dos filhos de Israel. Deus agora quer fazer este povo sonhar, porque ele já não sonhava mais. Ele já não tinha mais motivos nem para sonhar sonhos e nem para cantar cânticos. Inclusive, quando a gente olha para esse texto aqui de Salmos, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, que é uma referência chave para essa mensagem. Se você querer abrir, abre em Salmos de número 126, por favor. Glória a Deus. Fechou. Glória a Deus. Cadê o glória a Deus dessa igreja? Isso aqui é fantástico, irmãos. Olha. Aleluia. Deus é bom. Olha o que diz o texto. Olha para vocês verem. A parte A do texto de Salmo de número 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ou seja, agora esse povo está sorrindo. E agora esse povo está cantando. Olha aí, porque antes eles não tinham motivo para isso. Mas eles estão dizendo assim: olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Aleluia. ficamos como quem sonha. Isso quer dizer que eles não estavam sonhando enquanto estavam em Babilônia, mas depois que Deus o restaurou, depois que Deus o resgatou, agora esse povo está
Olha que coisa linda. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aleluia. Olha aí, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Versículo 3. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Respondeu o povo agora. Agora é o povo respondendo. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Glória a Deus. Versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Versículo 5. Os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão, ou seja, colherão. Quem sai andando, versículo 6, e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus fechos. Glória a Deus. Ou trazendo seus frutos. Deus é bom. Alavassuri me calavassuri. Deus é bom. Esse povo não tinha motivo para nada disso, aquilo que é apresentado no texto de Salmo de número 126. Mas agora eles estão tendo motivo, porque Deus o restaurou. Deus restaurou a sorte desse povo. Deus resgatou o seu povo da escravidão. Veja o Salmo de número 129, o que está escrito. Olha o que esse povo vai dizer. Isso aqui eles falando, olha: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Versículo 2: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Versículo 3: os lavadores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Versículo 5: sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Versículo 6: sejam como a erva dos telhados, que secam antes de florescer, que não enche a mão dos ceifeiros, ou do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. Versículo 8: e também os que passam, não diga: a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Glória a Deus. Isso aqui é uma palavra, irmãos, é uma palavra de desabafo. Isso aqui é os filhos de Israel desabafando, sabe? E a gente percebe aqui que no tempo eles estão olhando para a Babilônia e estão desejando Babilônia ter a sua recompensa por tudo aquilo que eles o fizeram com eles quando eles ali estiverem. Mas o final, aqui no versículo 8, me chamou a atenção, que diz assim: e também os que passam, não digam: a bênção do Senhor seja com vocês. Mas ele vai dizer assim: nós abençoamos em nome do Senhor. Aleluia. É como se esse povo estivesse dizendo assim: olha, alguns vão passar até vocês e vão amaldiçoar vocês, mas nós abençoamos vocês no nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Está vendo aí? A gente nunca, irmãos, pode pagar mal com mal. Eu aprendi, olha, isso aqui só para nós resumir. Eu vi uma frase, eu acho que é a segunda, terceira vez que eu lembro dela de volta. Eu vi uma frase, essa frase dizia assim: olha, nunca faça vingança a ninguém, porque o que é ruim se destrói sozinho. E é uma verdade. A gente não precisa fazer vingança para ninguém. Deixa nas mãos de Deus. Eu posso ouvir glória a Deus dessa noite. E aqui nós vamos terminar agora a mensagem. Veja essa introdução.
Vivemos em um mundo marcado pela presença da ansiedade e esgotamento. Vou ressaltar de novo. Vivemos em um mundo marcado pela pressa, ansiedade e esgotamento. Muitos estão cansados emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Mas a palavra de Deus nos apresenta uma promessa poderosa. Aqueles que esperam no Senhor recebem força renovada. Este versículo não fala de uma esperança passiva, mas de uma confiança ativa e perseverante no Deus que sustenta todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Olha que maravilha, irmãos. Alguns pontos fundamentais do texto. Primeiro ponto: esperar no Senhor é um ato de fé e confiança. Não é apenas esperar o tempo passar, mas confiar no agir soberano de Deus. Em Salmo de número 27, versículo 14 está escrito: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera, pois, em quem? No Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 25 ao 26 está escrito: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Olha como é importante a gente manter a nossa paciência e esperar no Senhor. O Senhor é bom para com todos aqueles que dele esperam. Eu posso ouvir um amém dessa igreja? Segundo ponto da nossa mensagem: a promessa da renovação é certa. Deus não se esquece dos seus filhos. Ele dá força aos cansados. Isaías capítulo de número 40, versículo de número 29 está escrito: dá força aos cansados e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. 2 Coríntios capítulo 4, 16, veja essa carta de Paulo: o nosso homem interior se renova de dia em dia. Em quem? Em Deus. Aleluia. O nosso interior se renova de dia em dia. Em quem? Deus. Em Deus. Terceiro ponto da nossa mensagem: a força que vem do Senhor nos leva além dos limites naturais. A figura da língua indica visão elevada, liberdade e resistência. Salmo de número 103, versículo 5, veja o que está escrito: de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vou ressaltar de novo, olha aí: de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ou seja, todos os dias Deus está renovando as nossas forças. Amém. Como as forças de uma águia. Amém. Quantos querem assim levantar a mão e dizer amém? Isso é Deus, pode dar glória, porque a glória é dele. Glória a Deus, aleluia. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 19, também vale a pena fazer uma ressalva desse texto que diz assim: o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Isso aqui é uma palavra de encorajamento, perdão. Isso aqui é uma palavra de encorajamento do profeta Abacuque em tempos difíceis. Então ele está dizendo aqui, ó: o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, ou seja, como águia. O Senhor sempre levará o seu povo a andar em caminhos altos. Todo aquele que espera no Senhor vive andando por caminhos altos. Amém. Agora veja essa aplicação prática que faz parte aqui do texto, é um estudo. Diz assim: na espera, ore, use o tempo de espera para se aproximar mais de Deus. Na espera, confie mesmo sem ver, creia que Deus está agindo. Vou ressaltar de novo: na espera, confie mesmo sem ver, creia que Deus está agindo. Glória a Deus. Na espera, creia, minha irmã, sem precisar você ver. Amém. E confie que Deus está agindo em teu favor.
está agindo em teu favor. Essa é a ideia. Agora veja a conclusão. Esperar no Senhor é um caminho dos fortes, dos que confiam mesmo sem entender Deus. Olha aí, vou ressaltar de novo. Esperar no Senhor é o caminho dos fortes, dos que confiam mesmo sem entender. Ponto. Aí vem: Deus promete renovar as forças daqueles que nele esperam. Em tempo de cansaço, desânimo ou incerteza, olhe para o alto e espere com fé, porque o Senhor não falha. Amém. Glória a Deus. Chamado à ação. Hoje, renove sua esperança, entregue suas lutas ao Senhor, espere com fé, porque os que esperam nele nunca serão envergonhados, conforme Romanos capítulo 10, versículo 10. E é isso, irmãos, que nós precisamos. E aqui nós encerramos, que é o texto, tudo isso está com base no texto de Isaías 40, versículo 31, que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Ou seja, todos aqueles que esperam no Senhor não fica fraco, ao contrário, ele recebe forças. Amém. Eles são fortalecidos. Amém. Então vale a pena esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas e com águias, correrão e não se cansarão, Amém. caminharão e não se fadigarão. Não esqueça de Hebreus 11, que está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê, e por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Não esqueça de Hebreus 10, 38, que está escrito: todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer dele, diz o Senhor. Não esqueça de Salmos 40, que está escrito: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não esqueça de Salmo de número 37, versículo 4 ao 5, que está escrito: deleita-te também no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais ele tudo fará. Salmos 37, versículo 7, está escrito: descansa no Senhor e espera nele. Esta foi a mensagem de Deus para as nossas vidas. Para Jesus é mais forte, irmão. Ele merece, a glória é dele. Amém? É isso aí, vamos ficar de pé agora. Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Nada de viver preocupado com isso, com aquilo, ansioso por isso, por aquilo. Aprenda a esperar em Deus, mas confiando nele. Amém. E mesmo que os teus olhos não estão vendo nada acontecer, creia pela fé que Deus está trabalhando em teu favor. Porque é no momento que você não espera é que Deus vai fazer acontecer. Você sabe quando é que Deus age em nosso favor? É quando o nosso coração está sem ansiedade e quando a gente está confiando nele. Amém. Primeiro ponto: Deus age em nosso favor quando a gente confia. Esse é o primeiro ponto. Porque confiar em Deus não vai ficar preocupado. Então todo aquele que realmente confia no Senhor não deve ficar preocupado com nada. De uma coisa eu tenho certeza: vale a pena esperar no tempo de Deus, e na hora certa Deus vai agir em seu favor. Amém? E logo logo você vai dar o seu testemunho para a glória de Deus. Amém.